Bom, irmãos, vocês já me conhecem, meu nome é Isabelle. E no domingo, no dia 8, eu tive um sonho. E nesse dia eu tava com muita dor no estômago. Eu fui deitar no meu horário normal, já tinha tomado remédio pra passar a dor no estômago. Não vou falar o nome aqui, né? Mas deitei normal. E aí eu tive um sonho no qual eu via 3 luas normais, cheias. Depois uma enorme que era de sangue. Aí vi o sol, normal que a gente conhece. Passavam os planetas, tudo alinhado. E depois dos planetas tinha um sol preto, quase do tamanho da lua de sangue. Ele era vazado, dentro dele saía uma luz muito branca. Em cima desse sol tinha um ser de luz, que de longe, da distância que eu vi, era pequeno, comparado ao tamanho do Sol central. Muitos conhecem como núcleo da Terra. Só que no sonho eu entendi assim, né? Porque eu não sei se vocês conhecem, mas tem um canal Yeshua. Não sei se muitos conhecem, mas no canal Yeshua explica essas coisas. Eu até aconselho se vocês quiserem. Examine todas as coisas e retenham o que é bom. Mas voltando ao sonho. Aí eu tive esse sonho. Meu marido dizia a mim, né? Eu expliquei o começo para vocês poderem entender. Aí no sonho foi assim. Meu marido dizia assim, olhe pela janela. Aí eu olhava e via essas 3 luas e a lua de sangue. Só que ele dizia, olhe direito, veja direito. Quando eu olhava direito, tinha esse sol, os planetas e o sol central, que é o último. Aí todo mundo que estava na rua olhando também aquele fenômeno. E nisso tinha como se fosse um fogo descendo do céu, assim, aqueles clarão assim de fogo, sabe? Muitos chamam também de Sprite. Aí a gente estava maravilhado vendo aquilo. Os que conheciam que tudo que estava acontecendo de sinais era a volta do Senhor. E então a gente ficava maravilhado admirando aquilo. Aí, aí minha mãe batia na porta. Aí ela falava alguma coisa comigo que eu não me recordo. E eu dizia a ela, a senhora agora vai precisar de vela. Aí meu marido dizia, mas eu vou sair para trabalhar. Eu dizia, mas você sabe, no sonho eu dizia a ele, você sabe que eu sonhei com isso e no sonho dizia a mim que não era para sair de casa ninguém. E dizia a minha mãe, a senhora agora vai precisar de vela. E era mais algumas outras coisas lá que eu falava a ela que só que eu não me recordo. Que tava todo mundo impactado ainda com o que tava vendo no céu. Aí eu olhava pela janela do quarto de novo, vi um vento muito forte, que balançava bem a árvore assim que estava próxima. Aí eu dizia, vai ser agora. Aí eu no sonho acontecia mais alguma coisa que eu não me recordo. Quando eu ia para a cozinha, não aqui da minha casa, era como se fosse a cozinha de alguém. Eu via 2 crianças na panela, cada uma em uma panela. E aí é muito estranho até falar isso, né? Mas tudo bem, vamos lá, foi o sonho. E na minha cabeça, as crianças estavam como se tivessem para esquentar água para tomar banho. As crianças estavam para tomar banho. Então a água estava esquentando para dar banho na criança. Só que naquele lugar, aquelas crianças, uma já estava ficando já, sabe quando você cozinha a carne que ela vai encolhendo? A criança estava assim. Então eu pegava uma dessas 2 crianças, tirava da panela, colocava embaixo da torneira e começava a fazer assim nela. Então de grudada assim que ela tava, engurungunjada, né, como muitos conhecem também, enrugada. Eu passando a mão nela embaixo da água, a água jorrando e eu passando a mão. E a criança começava a voltar assim ao normal e ficava uma criança, sabe, mais robusta, assim, bonita. E aí eu despertei do sonho. Quando eu despertei do sonho, aí eu disse, Deus, eu sonhei realmente, Senhor, com a lua de sangue, eu não me lembro. Eu me lembrava de quase tudo do sonho, mas não me lembrava da lua de sangue. E aí eu disse, eu vou ficar aqui do meu jeito de novo. E deitei e fui dormir de novo. Quando eu sonhei de novo, foi com o mesmo sonho. Foi com esse rapaz do canal Yeshua, que eu falei antes. O nome dele é Eduardo. No sonho tinha um rapaz sentado de frente assim pra mim. E ele tava sentado do meu lado esquerdo. Aí o homem falava alguma coisa com ele e ele estava explicando sobre uvas, como se fosse um bolo embaixo. Era uma coisa que eu não consigo me lembrar ao certo, então eu vou pular um pouco essa parte. E aí esse rapaz que estava sentado na minha frente, ele tinha cabelo grisalho, olho azul, e ele dizia assim a mim, você sonhou com o que mesmo? Aí eu dizia a ele,
com que eu tinha sonhado. Ele dizia, eu também já vi isso. Aí ele dizia, eu já vi essas 3 luas que você viu e a lua de sangue. Isso é o fim do mundo. Então, na hora eu lembrava, eu dizia, então realmente eu sonhei com aquela lua de sangue. A lua de sangue era que eu estava em dúvida, então eu voltei a sonhar o mesmo sonho. Aí eu dizia a ele, só que eu não sonhei só com essas 3 luas e a lua de sangue. Isso eu já tinha sonhado até realmente com essas 3 luas, eu já comentei aqui pra vocês. Eu não gosto de postar vídeo, eu posto mais escrevendo, porque eu não gosto de mostrar o meu rosto, porque a honra e a glória não é minha, é do meu Senhor. Aí eu dizia a ele assim, mas eu sonhei com as 3 luas, a lua de sangue, o sol, os planetas e o sol central. Aí ele dizia, isso é o fim do mundo. Aí o meu sonho mudou. Eu já estava em um lugar, deitada, e vi um homem se aproximando de mim, um homem muito alto. Ele não era nem branco, nem negro, moreno, seja lá como você chame. Ele era magro, ele estava vestido com uma blusa branca, até aqui assim, e uma calça caque. E aí ele se aproximava para perto de mim, tinha mais gente assim, como se, eu não sei, estava em agonia, algo semelhante. E aí eu deitada assim, ele se aproximava de mim e dizia, sai daqui. Eu não sabia o que ele queria fazer. Só que ele não saía, ainda bem que ele não saiu. Ele se aproximava de mim com a mão esquerda, ele botava sobre o meu estômago, por isso que eu falei da dor. Ele colocava a mão sobre o meu estômago e da mão dele saía uma luz, a mesma luz branca, sabe? Que eu tinha visto lá naquele daquele sol central e que eu já pude, né, ver. Eu já contei aqui o meu relato da minha filha, né? Que o Senhor veio, mandou um anjo, falou comigo, que ia ficar tudo bem, do problema que eu tive, todo mundo já sabe. Mas o foco aqui é o sonho. Então saía essa luz da mão dele e eu olhava assim, no sonho eu entendia, ele tá me curando da dor que eu tô. E ele continuava olhando pra mim, com a mão esquerda no meu estômago e com a mão direita ele pegava em mim e segurava a minha mão e ele passava poder pra mim. E eu tinha o discernimento de que ele estava passando o poder para mim. E, ao mesmo tempo, ele largava o meu estômago e tocava na mão de um outro rapaz que estava um pouco distante de mim, mas vocês sabem como é sonho, né? Mas foi um sonho profético, irmãos. Creiam no que eu tô falando. E ele tocava nesse rapaz de vermelho. Como agora eu tô falando para vocês, eu senti a presença do Senhor. Ele tocava nesse rapaz de vermelho e não largava a minha mão direita. E ele tocava em mim e nele ao mesmo tempo e passava poder para os dois. Só que eu tive o discernimento do que estava acontecendo naquele momento. Então, quando ele saía, eu não lembro da cena dele saindo, eu só vi já que ele saiu, o rapaz de vermelho vinha para perto de mim e me perguntava: o que foi isso que aconteceu? Eu dizia, ele passou poder pra gente, só que você não vai poder contar. Você sabe como as pessoas são. Tipo, as pessoas poderiam usar a gente sabe que o dom de Deus não é pra gente usar, principalmente pra nós, é pros outros, mas não de forma errada. Usar de como a gente recebe de graça a gente tem que dar. E aí eu saía e levantava, depois que eu explicava a ele, eu levantava e ia pra algum lugar. Ficava assim, de frente esperando, eu não me lembro o quê. E uma menina que tava de frente, ela usava óculos, uma menina branquinha assim, quase da minha estatura, eu sou baixinha. E aí ela olhava pra mim e eu sorria pra ela. Eu tava feliz com o que tinha acontecido, eu tinha sido curada da dor, eu tava com muita dor. E não tô mais com dor, não tô sentindo dor. Eu realmente, eu sinto, eu sei que eu fui curada. A história, a parte do poder, eu ainda tô pedindo muita orientação e discernimento ao Senhor. E aí quando ela olhava pra mim, que eu sorria pra ela, ela dizia, saia daqui, o seu sorriso me incomoda. E aí eu despertei. Não sei se teve mais alguma coisa no sonho, eu lembro só até aqui. Então, pro vídeo eu não se alongar muito, eu digo a vocês pra despertarem, acordarem o máximo de pessoas que vocês puderem, ou até vocês mesmos, porque não adianta a gente estar acordado e não buscar o Senhor, não buscar orientação. Só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos redimir e nos lavar no sangue dele. Então, que vocês possam entregar suas vidas ao Senhor Jesus Cristo e que Ele, com a misericórdia e a graça dele, lhes concedam paz, principalmente nesses últimos dias que a gente vai precisar muito de paz e discernimento e orientação do Santo Espírito. Deixo a graça e a paz do Senhor com todos vocês. Amém. Graças a Deus.